Bom, minha ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, publicou nas redes sociais um ataque ao governador de São Paulo e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela disse o seguinte, vamos acompanhar juntos aqui, vou abrir aspas. É muita cara de pau de Tarcísio Freitas sair da papuda falando em crise moral, quando o maior financiador individual das campanhas dele e de Bolsonaro foi o cunhado de Daniel Vorcaro, do Banco Master, o Fabiano Zettel, preso pela Polícia Federal. E quem contratou uma crise fiscal no país foi o governo Bolsonaro, que deixou um rombo de 255 bilhões de reais para o governo Lula pagar e desorganizou as contas e a economia do país. E aqui eu fecho aspas. Agora sim você vê aí na tela a publicação de Gleisi Hoffmann, depois dessa fala que nós acompanhamos do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos então analisar esses movimentos. Tivemos algumas falas de Gilberto Kassab, acompanhamos algumas falas também do Tarcísio de Freitas, essa publicação de Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais do governo Lula. Acho, Yander, que a gente pode começar então por essa última publicação, pode ser? Vamos falar um pouquinho sobre essa publicação da Gleisi Hoffmann, mas aí você pode trazer para o contexto também dessas falas de Kassab e de Tarcísio de Freitas, porque a gente viu essa manifestação, né, o próprio Tarcísio falando em crise moral, fazendo as suas críticas ainda que meio que indiretas ao governo, e Gleisi já saindo em defesa do governo, contra-atacando. Crise moral onde? Por que falar de crise moral? E aí ela reforçou o que ela já havia falado naquele café com jornalistas. Se só quando a gente olha para Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, preso pela Polícia Federal por suspeitas de envolvimento nas fraudes bilionárias do Banco Master, foi o maior doador individual de campanha de Bolsonaro e Tarcísio falar de crise moral para cima de mim, meu amigo, e falou que a economia anda bem agora, como não acontecia no governo de Bolsonaro. Lívia, acho que tem dois pontos nessa fala, nessa publicação da ministra Gleisi Hoffmann. Um ponto é a mira que ela coloca no Tarcísio de Freitas e o outro é a questão do Banco Master. Então, eu vou começar pelo Banco Master e depois eu falo da mira. O Banco Master, para o governo Lula, era um não assunto. Antes, o governo achava que não deveria entrar nesse vespeiro, porque o caso ainda não tinha chegado, não tinha citado nenhum aliado do presidente Lula e o Planalto avaliava que tinha que deixar rolar, deixar acontecer sem se intrometer nisso. Só que agora que o caso chegou até o governo, com a revelação desse contrato que a gente ficou sabendo do escritório do ex-ministro Ricardo Lewandowski com o Banco Master, fica inevitável para o governo falar do assunto. O Palácio do Planalto já vinha entrando um pouco também para defender o Banco Central nessa história toda. E aí agora eles realmente passaram a falar mais. A ministra Gleisi Hoffmann tem vocalizado essa resposta do governo ao caso Master. Nesse café com jornalistas no começo da semana, ela fez a defesa do Lewandowski, falou que ele avisou o Lula que tinha contratos privados, mas que se afastou desses negócios quando assumiu o ministério, que não tem nenhuma irregularidade. E aí, ao mesmo tempo em que o governo adota esse discurso de que não tem nada errado com a relação dos aliados de Lula com Vorcaro, coloca, então, na mira a oposição, o governador Tarcísio de Freitas, nesse caso, ou seja, apontando doações de campanha do cunhado de Vorcaro para Bolsonaro, para Tarcísio, tentando jogar essa batata quente para a oposição, para os opositores do presidente Lula e tirando o governo desse holofote. Esse é o primeiro ponto, essa é uma tentativa ali do governo de fazer um contraponto ao caso do Lewandowski. E o outro ponto que eu queria destacar, Lívia, é que a ministra Gleisi Hoffmann e boa parte do PT tem reagido há algum tempo ao Tarcísio de Freitas quase que imediatamente quando ele faz uma crítica ao governo ou ao presidente Lula. Isso se deu numa estratégia dos petistas de tentar desgastar Tarcísio de Freitas, que era visto como o
principal adversário do presidente Lula na tentativa de reeleição, na disputa pelo Palácio do Planalto. Quando ainda Bolsonaro não tinha indicado o filho Flávio Bolsonaro para a disputa e o Centrão tentava ali fechar aquele consenso em torno de Tarcísio. Então, os ministros do governo, os petistas, começaram a responder às críticas de Tarcísio. Só que esse disco ainda não mudou, porque agora Tarcísio, pelo que a gente está vendo, já não é mais o candidato, de fato, e Flávio Bolsonaro assumiu essa posição de principal adversário do presidente Lula, mas a gente ainda não viu o governo mirar em Flávio Bolsonaro como mirava e ainda está mirando em Tarcísio. O governo está deixando Flávio correr solto, digamos. Tem gente que avalia que o governo prefere enfrentar Flávio Bolsonaro, então não quer nem que o ex-presidente Bolsonaro desista de indicar ele, porque avalia que a rejeição de Flávio vai prejudicar a candidatura e seria melhor para o presidente Lula disputar com ele do que disputar com Tarcísio. Então, uma explicação é essa, que o governo não ataca Flávio Bolsonaro, não responde a Flávio porque quer que ele continue ali como candidato, mas mantém Tarcísio de Freitas na mira. Lívia. Ranier, quero trazer aqui, mais uma vez, resgatar um pouquinho do que falou Kassab e Tarcísio nesses trechos que nós enfatizamos aqui no Poder Expresso. Chega até a ser um pouco engraçado, com todo o respeito que eu posso ter ao utilizar essa palavra, porque Kassab deixou muito claro que estava só esperando Tarcísio de Freitas decidir pela reeleição, que ao que parece, ele até já acreditava que seria isso, pela forma como ele falou sobre o assunto, para já começar a articular o candidato do partido PSD que vai concorrer à presidência da República. E aí, trazendo um pouquinho do que Tarcísio falou, ele repetiu o que disse quando saiu da visita de Bolsonaro a Papudinha nessa semana, ontem, né, quinta-feira, que vê com bons olhos, na verdade, Bolsonaro tinha falado isso e ele trouxe isso para a imprensa que acompanhava o fim dessa visita, que o grupo acredita que essa mudança de partido de Caiado foi algo positivo e que lá na frente vai somar com essa candidatura de Flávio Bolsonaro. Lívia, eu também me chamou muita atenção essa fala do Kassab, justamente também nesse sentido de achar engraçado o termo, inclusive, que ele usou para definir a decisão a suposta decisão, né, do governador Tarcísio de Freitas de se lançar à reeleição. O Kassab disse que o Tarcísio tomou uma definição, agora ele adotou uma definição bastante definitiva, agora de que vai disputar o governo de São Paulo, né? Então, com isso, o Kassab tenta montar o que ele está tentando emplacar aí politicamente, como até discurso de campanha, uma chapa que se afasta dos polos eleitorais, do polo da esquerda e do polo bolsonarista, uma chapa de centro-direita. Tem os três pré-candidatos à presidência, obviamente ele tem uma preferência pelo mais antigo ali, que é o Ratinho Júnior, e que é inclusive quem está pontuando melhor nas pesquisas, o governador do Paraná. Nesse caso, o Kassab, ele vê não só a disputa nacional, mas ele vê a situação dele em São Paulo e a situação do próprio partido. Você tem um candidato a presidente, naturalmente, um candidato forte, né? Um candidato relevante, não que seja favorito, mas relevante, ele favorece o que praticamente todo mundo político almeja, que é Congresso Nacional, eleição de senador e principalmente eleição de deputado, porque os votos que vão para deputados, eles resultam em mais dinheiro do fundo partidário, mais dinheiro do fundo eleitoral, mais poder para os caciques partidários. Então, Kassab, com o candidato a presidente, ele mira ali manter ou ampliar, né? Ele fala no discurso que é ampliar a presença do PSD na Câmara e a presença do PSD no Senado. E também a questão regional. O Kassab, ele é um secretário hoje do Tarcísio que almeja ali governar São Paulo. Ele foi prefeito da cidade e depois ele se dedicou muito à vida partidária, foi ministro ali até de governos petistas e tal, mas ele pretende voltar ao governo do estado. Então ele pode até ser, por exemplo, um vice do governador Tarcísio nessa disputa agora em outubro, com a esperança de que Tarcísio saia para disputar a presidência em 2030
e ele saia para ser candidato ao governo de São Paulo em 2030. Então, o Kassab ele tem vários objetivos ali políticos, nacionais, regionais, objetivos para crescer o partido e, por hora, nos últimos anos, ele tem obtido sucesso nesses objetivos aos quais ele se propõe, Lívia.